vaquinha, ela já é um sucesso. O Corinthians já consegue um valor que, pelo visto, vai aumentar cada vez mais. E a gente não precisa. É o que o Bruno 100 falou. milhões deve bater. 100 milhões em 10 dias, assim... Se você conseguir 10%, 70 milhões, já é um valor significante pro clube. Mas, assim, Folha salarial do Corinthians, vai dar pra pagar o quê? 2 meses de salário. Não é muito, mas... Você botar em mas 3, isso aí, vai? a gente também não pode misturar as bolas, né? Porque isso só É tem uma a ver outra com parte. a arena. Não tem a ver com a Não, é isso que eu tô folha falando. salarial. Só A pra uma exato. comparação, A sabe? folha salarial, eu acho que tem muito a ver quando a gente fala dessa parte importantíssima que você equilibrar tocou. as contas, né? Responsabilidade financeira. A partir do momento que você consegue organizar as contas da arena, que se multiplicam por conta dos juros, conseguir organizar essa parte. Então, não posso... É porque o grande colocar o pé argumento na das jaca gestões foi nos sempre outros- assim. O que faz a dívida inflar tanto? O valor devido à caixa. Porque aí é natural. Se você deve R$100, vai ser juros sobre R$100, depois 110, depois 100, né, por aí vai. Se você deve 100 mil, aí o bolo engorda cada vez mais, né? Então o bolo é cada vez maior de dívida. Então o Corinthians olhou e falou, se a gente quitar esse estádio, a gente vai continuar devendo, mas não é para ser tão escalável, né? Não é para escalonar tanto essa dívida. Só que isso tem que ser vigiado, tem que ter uma vigilância em cima disso, se isso acontecer. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. A gente viu o Augusto Melo doou um barão, né? Ele doou R$1.000. Tem a transparência lá no site que você pode doar, então aparece Lá apareceu também o nome de uma galera. Só o nome, o valor não, né? Não. Indelicado, Pelo que né? a Gabi tá aí Não, no... aqui assim, no Tem site embaixadores, né? tem os embaixadores, que inclusive tem até o Craque Neto entre essa lista de embaixadores, Romero o é o Romero e a único jogador, Tamires. Isso, é como embaixadores, mas o Hugo ontem falou na coletiva de imprensa que ele também ia doar um O valor. Memphis compartilhou. Os jogadores devem fazer essa ação internamente, principalmente pelo momento do Corinthians. E aí tem um comitê fiscal, que é composto por 6 pessoas. Tá. E aí tem representantes tanto do Corinthians quanto dos Gaviões. E também tem membros independentes que vão fiscalizar essa vaquinha ao longo desse período de 6 meses. O que eu penso? Muito legal a torcida fazer isso e mostra que, mais uma vez, o patrimônio, até frase clichê demais, né? O patrimônio de um clube é sua torcida e é a sua torcida que mantém o clube de pé. E todos os clubes, eles têm isso, todas as torcidas, elas fazem de tudo pra manter os seus clubes de pé. A gente vê o Corinthians fazendo isso, mas a gente viu durante muito tempo o Vasco, o próprio Palmeiras numa fase ruim. Então, assim, patrimônio do clube sempre foi a sua torcida. É chato a parte de que a gente vê a torcida pagando o preço de uma irresponsabilidade. É isso. Porque a torcida tá pagando o preço da incompetência de uma gestão que durou 16 anos dentro do Corinthians. E de uma gestão que poderia ter chegado lá atrás e falado, é o seguinte, vocês vão fazer esse estádio, show, mas eu não tenho condições de pagar. Ou poderia Ou pega fazer uma que nem o empresa, próprio Palmeiras, isso. que fez o estádio, mas falou assim, bacana, não tenho como pagar tudo isso, o que a Isso. gente pode fazer? Vamos então fazer alguns shows. Exato. A gente pode questionar esse formato no sentido de que às vezes o Palmeiras é prejudicado por não ter o seu estádio. A gente pode entrar nesse mérito. Mas o Palmeiras fez um contrato que, de Isso certo tem modo, data pra acabar naquele também, né? exatamente, e naquele momento era o mais viável pro Palmeiras. É bom a gente lembrar que em 2014, quando o estádio ali é inaugurado, o Palmeiras não vivia um bom momento, gente. Era um momento que o Palmeiras estava ali quase brigando pra não cair de novo. Então, a gente tem que entender o momento em que o clube estava. Mas falando sobre Corinthians, acho bacana da parte da torcida. A gente tem que entender que é o preço de uma incompetência, de uma gestão que ficou 16 anos dentro do clube e que agora tá vendo a torcida pagar e ninguém é responsabilizado por isso. Porque alguém foi atrás do André Sanches? Alguém foi atrás do Duílio? Mas Não. Isso é mais Eles- sobre a estrutura do futebol brasileiro. que não Exatamente, tem. mas eu tô É, falando não é no só no aspecto. Corinthians, né? Mas eu tô Todos os falando no lugares, aspecto de que a gente Todos sabe os quem times, são né? essas pessoas que Sabe, fizeram isso que com o Corinthians, que assinaram e que estão aí, beleza, segue a vida. Sabe uma coisa que o Augusto falou, que eu tava até vendo, desculpa rapidinho, Gabi, te cortar, é a torcida que está pagando a arena para o clube. Isso é outra coisa que vai ter que ser visto depois, se bater 400, 500, enfim, sei lá, mas que, entre aspas, pagou a arena. Quanto vai custar os ingressos depois? Esses ingressos vão estar os mesmos valores de hoje? Os ingressos vão Provavelmente. estar caros? Vocês vão fazer algum movimento também como, olha, reconhecemos aqui o que foi feito e enfim, vamos mudar o valor de alguns ingressos, ou a gente vai aumentar os setores, tinha uma proposta que sempre tem, né? Aumentar o sul e o norte. Você subir as expandir arquibancadas ali. porque tem Porque você tipo vende mais uns vãos, popular. né? É. Cara, E aí você não fecha dá o pra fazer esse estádio, tipo né? de promessa. Não, promessa não, mas é aquilo que muitas vezes a gente fica no, a vaquinha vai pagar o estádio, tá, e depois? Eu acho que a gente também tem que pensar nesse aspecto, a Nina já trouxe Se aqui. pagar.
que, por exemplo, pô, bacana, quitamos o estádio, ou pelo menos entramos numa negociação em que a dívida agora ela é muito menor. Beleza, Augusto Melo, a gente também vai cobrar da sua parte essa questão de contratação de jogadores que ninguém entende, alguns momentos em que do nada aparece empresário cobrando dívidas do Corinthians. Acho que também tem que entrar nesse mérito, porque além dessa questão da inflação, que o Martelli citou aqui, quantas e quantas vezes a gente já não ouviu que, não vamos pagar a Arena agora porque a gente tem que pagar empresário, a gente tem que pagar jogador pra não entrar num transfer ban. O Corinthians viveu muito desses momentos, Sim. Então eu acho que, beleza, vai pagar a vaquinha, é uma ação da torcida, mas também a gente tem que lembrar que tem uma diretoria lá agora que também precisa arcar com outras dívidas do Corinthians. Porque não adianta nada você quitar uma e você deixar a outra só expandindo cada vez mais. O fato é que a gente tá discutindo aqui, tem muita coisa ainda pra acontecer. O YouTube tá demais hoje. Miliose, hoje não tá bom pra você. Não tá Tem bom muita coisa pra acontecer ainda, porque e se essa vaquinha flopar, né, que é no português claro, se não funcionar, se der um mês aí, arrecadou 30 milhões e parou de escalar o número, e aí? Não, eu acho que Enfim. aí tudo bem, já 30 milhões já é mais do que Não, já é 0 dinheiro. milhões. Mas assim, claro, nada. já é Pensando, dinheiro, né, tipo, o torcedor foi lá, fez a parte dele também, né? Acho que é bom ponderar isso. O torcedor tá fazendo o que ele pode, entendeu? E se ele pode 30 milhões, Corinthians, a gente tem 30 milhões, caixa. E aí, o que a gente consegue fazer com esses 30 milhões? Vai ser isso? É bastante. É bem isso. Mas a parte que você falou de mudar o preço de ingresso, eu acho até bem complicado entrar nessa seara. Porque se é uma doação já tem como princípio ser uma ação sem nenhuma, sem nada em retorno. Você tá fazendo aquilo de bom grado. Ah, mas duvido que o torcedor corintiano vá doar por cenzão isso- e falar, Tó, Por isso não que quero... é um precedente perigoso, entendeu? Não que ele vai Porque, querer assim, ingresso, né? Mas que ele vai não, querer pelo e menos uma assim, administração não- boa. É isso? E por isso vai custar R$20 o ingresso, Não, torcedor? Não vai. Não. O E a gente preço tá do falando de ingresso uma arena, não vai né? mudar. Não vai mudar. Por quê? Porque o Corinthians A precisa tendência é cobrar aumentar, esse valor. porque como sempre aumenta, segundo aí, aumento dos impostos, enfim, cara. E a gente vê que mesmo sem pagar a dívida, gente, quando um clube ele vai pra uma decisão, o ingresso é sempre muito mais caro. Então não crie tem muito expectativas, disso, torcedor, de que vai mudar alguma coisa. Faça de livre e espontânea vontade, Isso. mas não vai mudar nada na sua vida como torcedor do Corinthians. Se você vai fazer, você vai ter que fazer pelo seu amor ao Corinthians, não espere nada, é basicamente isso. Eu É acho que agora você definiu bem. Quem doa, às vezes, não pode criar expectativa de que o clube vai ganhar Você não tá um comprando Mundial. nada, você tá doando. Mas você pode criar uma expectativa de que o clube não vai afundar. É mais ou menos isso. Exatamente. Pior isso. não vai ficar. É tipo assim, vai doar? Doa porque você sabe que você não vai brigar pela Série B todo ano. Não que esse ano vai um pouquinho, brigou ali, mas agora decolou. Quer ajudar de Enfim, outra mas- forma? Vai lá e compra uma camisa. Pronto, aí você vai estar ganhando Compra uma alguma camisa. coisa. Oficial, Compra claro. um item na loja oficial do Corinthians. Não ou- quer ajudar também? Não ajude. Não ajude também. Não tem esse ajude, fique nervoso em casa. Tô brincando, não fique nervoso não, porque não é nada bom você ficar nervoso em casa. Tem muita gente mandando mensagem aqui, ó. A Maria Dula Martelli já me perguntaram se eu doaria. Eu falei que não, porque eu já expliquei aqui no começo do programa também, mas não tenho absolutamente nada contra quem doaria. E, enfim, eu só acho que as pessoas têm que ser felizes e ponto. Tá feliz que vai doar? Que Doa. Não está Eu acho feliz? Ele tá As pessoas têm que ser poético, ele tá felizes. poético. Não, porque é difícil, né? Eu vi mas... nas redes sociais agora, só um parênteses, né? O pessoal dando risada também, porque teve um influenciador, o Cid Não Salvo, devem conhecer, né? Um cara que costuma pegar umas Sim. pegadinhas na internet, ele postou. Vou dar R$100 pra cada curtida aqui. O pessoal fez 20 mil curtidas, tem gente ameaçando processar ele se ele não doar 20 milhões de reais pro Corinthians. Não, agora. peraí. Peraí. Onde tá esse post aí que eu No preciso Twitter ver? do ó? Cid. E tem o pessoal falando, olá, isso configura assim... É Cid C&D? Isso pode configurar uma ação civil pública ou individual com pedido indireto. É se você Cid não Cidoso? É o quê? doar. É isso, Cid Cidoso, não salva. Vou pôr R$100 pra cada like que tiver. Vamos ver quantos likes ele tá. Ele tá com... Nossa senhora. Tá devendo 20 milhões. Ele tá com Mais 20 que o mil dobro likes. do que já tem, Não, né? 20 milhões não, 2, né? É 2 isso, milhões. 2 milhões, Pra verdade. querer a mas pessoa 2 que milhões? conseguiu uma dívida mais rápido na história, basta um tweet. Nossa, será que ele... já vai ter... O Corinthians vai entrar com o jurídico e falar, você tem que doar esses 2 milhões. E o Cid já falou que ele vai ter que fazer uma vaquinha pra pagar o que ele prometeu da vaquinha. De tanta gente curtindo.